Boa noite a todos e a todas. Nos acomodemos para iniciarmos a nossa reunião. Vamos elevar nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus. Senhor Jesus, é com muita alegria, Pai, que estamos nesse momento iniciando a nossa reunião doutrinária, onde aqui nos encontramos reunidos em vosso nome, em nome de Deus, em busca da paz, saúde, do fortalecimento da nossa fé. Que todos nós aqui presentes, encarnados, desencarnados, aproveitemos esse momento de paz e busquemos acompanhar o raciocínio da nossa irmã palestrante e dessa maneira, Senhor, incorporarmos um pouco mais de conhecimento do Evangelho à luz da doutrina espírita. E assim buscarmos a cada dia, caminharmos com consciência da vontade de Deus e fazermos, Senhor, todos os esforços para obedecermos ao nosso Pai. Que aprendamos a pensar com bondade, a olhar com bondade, a falar com bondade e a agir com bondade, porque o nosso Pai é bom. E é assim que Ele quer que nós procedamos. Para isso, Senhor, necessitamos estar sempre vigilantes e em oração, para que nós mesmos nos acompanhemos em nosso dia a dia e busquemos nos manter nesse caminho da fraternidade, do respeito e da solidariedade. Que os vossos mensageiros, sob a coordenação do irmão José Pititinga, envolva a nossa irmã Amanda em vibrações amorosas, em muita luz, para que ela possa nos transmitir a mensagem da noite de hoje, com toda clareza, para que nós aproveitemos o máximo possível do seu raciocínio. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja. Então, queridos irmãos, queridas irmãs aqui presentes, mais uma vez, boa noite. Boa noite aos irmãos e às irmãs internautas que irão nos assistir posteriormente. Que a paz de Jesus esteja conosco e que nós estejamos também preparados, para procedermos a nossa melhoria espiritual constantemente. E é com muita alegria, muito prazer que nós, mais uma vez, vamos contar aqui com a nossa irmã Amanda, que vai nos trazer o seu conhecimento e a sua experiência do Evangelho de Jesus à luz do Espiritismo. Amanda, por favor. Oi, gente, boa noite. Hoje o nosso tema é Jesus e o Perdão. E a gente
inspirou essa palestra no livro Educação dos Sentimentos, de Jason de Camargo. Um livro muito interessante da gente ler. Mas eu gosto de começar contando o caso. Acho legal porque a gente se identifica um pouco. Era a primeira aula de Direito Penal em uma faculdade. E nessa aula o professor chegou de imediato e ele se apresentou e logo em seguida ele propôs aos alunos a seguinte reflexão. Pensem todos vocês, e eu sugiro que vocês façam também a seguinte reflexão, que são pais ou mães de um adolescente que foi vítima de um assalto à mão armada e que, em consequência desse assalto à mão armada, veio a óbito. Vocês, na condição de pai ou mães, de pais ou mães, são a favor ou contra da pena de morte? Foi a proposta indagada pelo professor de Direito Penal na primeira aula dele em uma determinada faculdade. Pois bem, praticamente 100% da sala entendeu que se posicionou a favor da pena de morte. E aí ele fez a segunda proposta. Agora, eu gostaria que vocês também se colocassem no lugar de pais e mães. Mas nesse momento, vocês são pais e mães de um adolescente que, por desventuras da vida, que por fraquezas emocionais, passou... Muito obrigada, senhora. Muito obrigada. Por fraquezas emocionais, adentrou ao vício das drogas. E adentrando ao vício das drogas, não havendo fonte de recurso para alimentar o vício das drogas, optou, por conta das abstinências que eram muito cruéis, optou por promover um assalto à mão armada. E no momento ele não tinha intenção alguma de matar ninguém. Ele tinha a intenção apenas de adquirir recursos para comprar a droga dele. E então, ele acaba, no momento da abstinência, da adrenalina do momento do assalto, acaba desferindo um tiro e mata a sua vítima. Vocês agora, sendo pais ou mães daquele algoz que, por uma desventura, tornou-se usuário de droga e acabou cometendo um homicídio, vocês são a favor ou contra da pena de morte? E então, a gente ouviu um silêncio. Porque a perspectiva mudou. E quando a perspectiva muda, faz com que a gente se coloque, às vezes, no lugar do outro e reflita um pouco mais. Divaldo conta que, para ele, foi um dos casos mais interessantes do atendimento fraterno, que ele diz que, ele conta assim, né, que na época dos atendimentos fraternos, em que ele terminava a doutrinária, pegava uma cadeirinha, uma mesa, o papel e a caneta, sentava ao lado do palco e começava a fazer os atendimentos fraternos. Porque a gente, enquanto centro, a gente também vai se organizando e as organizações do centro também vão tomando roupagens novas. Então, assim, nem sempre o atendimento fraterno e nem todas as casas, o atendimento fraterno é tão organizado quanto é aqui, tá, gente? Aqui é tudo muito organizadinho, então o Divaldo conta que em determinado período o atendimento fraterno era feito assim. E aí ele diz que lá, fazendo um atendimento fraterno, chegou que ele chama de corretora dele. Por que ele diz que é corretora? Que ela não fazia bem para ninguém, mas ela falava, eu vou levar você para falar com o Divaldo. E aí ela pegava a pessoa e levava para falar com ele. E aí ele disse que lá para as 3 horas da manhã, porque depois da doutrinária, imagine, acaba a doutrinária aqui,
o médium chega ali do lado para promover o atendimento de todas as pessoas que querem falar com ele. Então, ele disse que passava a madrugada dentro fazendo atendimento. E num desses atendimentos, que essa amiga dele, que ele chama de corretora, que ficava trazendo um monte de gente para apresentar para ele, chegou com essa pessoa, ele disse que já estava assim muito exausto e que chegou essa amiga dele com essa senhora. E que a senhora estava muito desesperada porque o filho havia desencarnado, vítima de homicídio. E então, Divaldo disse que ele já estava um pouco cansado e assim, a mãe estava muito aflita e que Joana veio para ajudá-lo nesse atendimento fraterno porque ele já estava realmente cansado. E aí Joana vira e diz para ele assim: parabenize ela. Ele falou: como assim eu vou parabenizar uma mãe que está chorando aqui na minha frente por ter perdido um filho? Aí Divaldo: parabenize ela. Aí ele: tá bom, eu quero desejar meus parabéns para a senhora, porque... E aí ele foi intuído, né? Eu quero desejar os parabéns para a senhora porque a senhora não é a mãe do algoz. A senhora é a mãe da vítima. Porque a mãe do algoz, provavelmente, e muito provavelmente, ela está sofrendo muito mais do que a senhora. Porque é muito mais dolorido para uma mãe saber que seu filho é um homicida do que saber que seu filho foi vítima de um homicídio. Né? E aí, ele disse que no decorrer do momento em que ele estava conversando ali com ela, os amigos, Joana e a equipe permitiram que o rapaz, há poucos dias desencarnado, tinha 9 dias de desencarne, viesse para conversar com Divaldo. E então, porque a avó materna desse menino, a mãe da mãe, no caso, já tinha uma elevação já tinha uma superioridade moral, né? Então conseguiu, né, essa possibilidade para o neto, intercedeu em favor do neto e conseguiu. E então o menino relata para a mãe que ela não se matasse, porque ela estava com intenções suicidas. Que ela não se matasse, que ela não odiasse aquele que tirou a vida dele, que sequer odiasse o rapaz que tirou a vida dele, ou que blasfemasse contra a família, porque tinha sido um equívoco. Ele não tinha tido a intenção de tirar a vida dele. Ele fez aquilo porque ele estava sob o efeito da droga. E, infelizmente, sobre o efeito da droga, nem sempre e não sempre as pessoas agem com racionalidade. E então, a mãe, feliz, realizada, foi para casa. Passado alguns dias, Divaldo disse que está lá de novo, 2 horas da manhã, quando olha, que ele faz graça com tudo, né? Aí disse que lá vem o comboio. Ele falou: ai meu Deus, o que será dessa vez? Mas que vinha dessa vez uma mulher que não tinha vindo da outra vez. Aí quando se aproximaram, que chegaram a vez dele atendê-las, ele então disse: tudo bem, deu certo. E a mãe do menino desencarnado, feliz, virou e falou: Divaldo, hoje eu trouxe a mãe do amigo do meu filho para falar com você. E nesse momento, ao proferir essas palavras, eu trouxe a mãe do amigo do meu filho. Não era mais a mãe do assassino, não era mais a mãe do algoz, era a mãe do amigo do filho. Havia acontecido ali o perdão. Havia acontecido ali o perdão.
Então não era mais a mãe do assassino. E então o Divaldo conversou com ela, o rapaz veio novamente, eles psicografaram, né, e enviaram a carta para o amigo que estava preso, era menor de idade, cumpria a medida socioeducativa, e, portanto, preso não, estava cumprindo medida socioeducativa, e então as coisas se acalmaram diante da realidade de um crime tão duro que foi encarado por essa família. E aí, mais uma vez, o tema da palestra, né? Jesus e o perdão. E eu trago esses dois temas porque o perdão é, antes de qualquer coisa, relacionar-se. É como eu me relaciono com o outro. É como eu me relaciono com a natureza. É como eu me relaciono com Deus. Não há relação se não há perdão. Não existe. E o perdão, ele é tão imprescindível na nossa vida. Quando nós fazemos essa reflexão, ela parece uma reflexão simples. Mas ela não é simples. Ela não é simples porque a partir do momento em que somos seres sociáveis, a partir do momento em que somos seres políticos, que precisamos viver em sociedade, nós precisamos nos relacionar. Nós precisamos estar a todo momento em contato com o outro, comigo mesmo, com a natureza e com Deus. Então, o perdão é algo muito importante para as nossas vidas. O espírito encarnado ou desencarnado, na essência, pode ser comparado a um dínamo complexo, em que se verifica a transformação do material psicofísico em forças mento-eletromagnéticas, guardando nas células em que se harmonizam a propriedade de agentes emissores e receptores. O que falamos, o que fazemos, o que sentimos, são emanados a todo momento. Para nós, para os outros, para a natureza, para Deus. E o que é um dínamo? Aqui eu trouxe só para uma ilustração, porque às vezes é muito interessante quando a gente faz essas ilustrações, fica mais claro para a gente entender um pouco da complexidade do espírito. Então, o dínamo é uma máquina, né, de indução destinada a gerar corrente contínua a partir da transformação de uma energia mecânica em eletricidade, mediante a rotação de um bimbone rotor no interior de um campo magnético criado por um ímã indutor. Somos nós. Somos nós. Nós temos a nossa carcassinha, que é o nosso templo, que a gente precisa cuidar e cuidar muito bem, porque é emprestado por Deus. E lá dentro acontece muita coisa. Muita coisa para gerar eletricidade, para gerar energia. Nós somos energia. Então, que tipo de corrente, que tipo de energia mecânica, como é que está o funcionamento, como é que estão as peças dos nossos dínamos, de nós dínamos, já que André Luiz nos compara a um dínamo. A carga de energias equilibradas ou não, provindas do próprio inconsciente das pessoas, influenciará sobremodo o indivíduo em toda a sua vida, interagindo no corpo físico, na produção da química orgânica. Os nossos sentimentos, aquilo que vivenciamos, as nossas experiências, são acumuladas em nosso inconsciente e consciente por todas as nossas encarnações.
E reencarnar, meus irmãos, é a prova maior do perdão de Deus para conosco. Porque é o momento em que Ele nos perdoa e que Ele nos permite viver uma nova experiência para que possamos corrigir os nossos erros pretéritos. Para que possamos construir um futuro melhor para nós. Eu acho engraçado que Jason, ele fala... Me corrija se eu estou falando o nome dele errado, viu, seu Edson? Por favor. É Jason mesmo, né? Ele fala o seguinte: nós fomos beneficiados com o véu do esquecimento. O que é o véu do esquecimento? O véu do esquecimento é estarmos aqui reencarnados hoje e não lembrarmos das nossas reencarnações pretéritas. E por que que Deus é tão bom de nos beneficiar com esse véu do esquecimento? Ele diz exatamente assim: porque muitas das vezes nós não teríamos condições de enfrentar as realidades que vivenciamos nas reencarnações passadas. E aí ele conta o caso de um amigo dele que resolveu um dia fazer regressão. Resolveu fazer regressão porque queria saber o que é que tinha sido, porque na verdade todo mundo fica na cabeça que foi rei ou rainha, né? Todo mundo só acha que foi rei ou rainha. Aí todo mundo quer saber o que é que foi na vida passada. Aí ele disse que quando estava perto de entrar na sala, aí disse que ouviu claramente assim no ouvido: para que você vai sobrecarregar ainda mais a tua consciência, se ela já está abrandada pela misericórdia de Deus? O perdão, falar sobre o perdão, é falar também sobre o perdão de nós para conosco. E falar do perdão da gente para com a gente é, antes de tudo, o perdão também para com o outro. Gente, é uma cadeia, é simbiótico. É inter-relação, né? Então, esse véu do esquecimento, ele vem para nos dizer: é agora e a partir de agora. Porque a partir de agora, tudo pode ser modificado. E Chico nos diz que o que passou, passou. Constrói a tua vida a partir de agora. E a partir de agora, inclusive, sobre a consciência do perdão, nós podemos começar nos trabalhando, inclusive para nos livrarmos de todas as chagas, inclusive físicas, não só morais, que a ausência do perdão pode nos trazer. Então, esse modelo esquemático aqui é um modelo de José André dos Santos sobre o nosso psiquismo. O estudo sobre isso aqui é um pouco mais complexo, mas eu trouxe ilustrações para que a gente tenha um pouco de noção de como é que a coisa funciona mais ou menos dentro da nossa cabeça, dentro da nossa complexidade dinâmica de espírito, perispírito, corpo físico e tantos outros corpos que nós temos, que não se resumem a esses 3. Então, nós temos um arquivo de todas as nossas experiências. E, por vezes, ele fala, né? O inconsciente deságua no consciente, fazendo surgir os transtornos. E aí a gente vai entrar em várias questões. É porque eu tenho fobia a elevador, porque eu tenho síndrome do pânico, a depressão. Muitas das causas são atuais, mas existem também as causas pretéritas. E ele traz lá o psiquismo. O inconsciente passado com núcleos em potencialização. São aqueles pontinhos coloridos. Está dando para vocês verem? Direito aí tá, né? Então, aqueles pontinhos coloridos é o que está guardado lá no nosso inconsciente. Por que ele coloca com núcleos em potencialização?
porque eles, em potencial, podem se exteriorizar no nosso consciente, de modo que, se não conseguimos tratar, pode vir sob a face de um transtorno, né? Eu sei que vocês devem falar assim, meu Deus do céu, era para ela estar falando do perdão, mas vocês vão conseguir compreender a linha de raciocínio, eu acredito. Nós temos o inconsciente atual, o corpo mental, o psicossoma, duplo etérico e o corpo físico. Então, há uma reverberação em todos esses corpos, até que chegue o nosso corpo físico. Nós somos herdeiros de nós mesmos, sempre colhendo o que semeamos no passado. O que fica armazenado no nosso inconsciente não é só dessa encarnação, vem também das encarnações pretéritas. Então, a partir do momento que eu estou de posse dessa informação, observem a riqueza dessa informação. Somos, portanto, herdeiros de nós mesmos. Hoje, eu estou construindo a minha fortuna do amanhã. Hoje, nós estamos construindo a nossa herança, que será resgatada no porvir, nas próximas reencarnações. O que nós estamos cultivando hoje, ou semeando hoje, para cultivar amanhã? Qual é a semeadura que nós estamos fazendo hoje? De alimentar o rancor, o ódio, o não perdão, o orgulho. As doenças mentais e físicas provêm, portanto, de um passado com problemas espirituais. Mas nada nos impede de fazermos a correção, de rumos e de já termos melhores perspectivas desde o dia presente. Chico traz um caso muito interessante. Eu adoro esse exemplo que Chico traz. Na encarnação passada, esse rapaz tinha sido um feitor de uma fazenda de engenho. Era ele o feitor preferido do senhor de engenho e, portanto, era ele o responsável por cuidar dos escravos, vamos assim dizer, mais difíceis. Então, era ele o responsável por açoitar os escravos no tronco. Esse rapaz desencarnou, esse rapaz se arrependeu na espiritualidade e, estando arrependido, teve todos os benefícios do trabalho, da educação, porque lá a gente trabalha muito mais do que aqui, lá a gente estuda muito mais do que aqui, lá a gente dorme muito menos do que aqui. Então, e come também muito menos. Então, ele, pelo arrependimento, teve a oportunidade de trabalhar e de estudar. Trabalhando e estudando, foi dada a oportunidade a ele de reencarnar como um empresário, para que agora ele, ao invés de tirar a vida das pessoas, ele pudesse ajudar a fomentar a vida das pessoas, levando dignidade, comida para a mesa, porque às vezes o empresário ele tem grandes possibilidades de gerar renda para muitas famílias, para muitas pessoas, e essa foi a situação do rapaz. Mas ele pediu uma expiação. Ele solicitou e pediu que no planejamento reencarnatório dele viesse a expiação de que ele perderia o braço, que era o braço que ele utilizava para açoitar, para usar o chicote. Foi um pedido pessoal. Só que ele reencarnou e ficou tão impregnado nele o conhecimento que ele adquiriu com a espiritualidade superior. Ficou tão impregnado nele o arrependimento sincero que ele teve, que
observem, a reencarnação passada, um feitor terrível, nessa veio uma pessoa com possibilidade de desempenhar um trabalho para ajudar muitas pessoas e desempenhou muito bem. Ele desempenhou tão bem, a empresa dele tinha uma máquina em que, eu não lembro agora o tipo de empresa, mas tinha que colocar alguma coisa na máquina assim, e a máquina traçava, né? Aquelas máquinas de tração que colocava. E ele ajudava as pessoas, ensinava as pessoas que chegavam novas na empresa, ele mesmo ia lá e ensinava, mesmo sendo o dono da empresa e tudo. E aí, no momento em que ele está lá ensinando, que ele coloca a mão, decepou a mão dele. E aí, passado algum tempo, ele vai a uma casa espírita, né, fazendo tratamento e tudo. E a informação que chega é que, como é aquela máxima no Espiritismo, o bem que tu fazes é o teu advogado aonde tu fores. Ele fez tanto bem que a expiação dele foi minimizada. Ele solicitou, ele pediu que lhe fosse arrancado todo o braço. A espiritualidade, reconhecendo o trabalho e todo o benefício que ele vinha fazendo nessa nova encarnação, decepou-lhe apenas a mão. É isso aqui. Os nossos problemas físicos, os nossos problemas psicológicos, eles têm causas pretéritas e, na atualidade, nós podemos suplantá-los, nós podemos minimizá-los e nós podemos extirpá-los para as próximas. Aqui eu trouxe só um quadrinho, né? Bem simples, que fala de uma explicação química com relação aos hormônios que regulam as nossas vidas. É porque a questão dos hormônios, eu não sou da área da medicina, inclusive peço licença e desculpa aos médicos que estão na plateia, se tiverem, mas a gente que estuda espiritismo, a gente lida o tempo todo com ciência, a gente lida o tempo todo, né, com esses estudos, química, física, né, a própria medicina em si. Então, por quê? Porque a gente não estuda só fenômeno. A gente não está aqui para estudar só fenômeno. O Espiritismo está para tratar de nós como seres integrais, né? E sendo seres integrais que somos, precisamos compreender a nossa complexidade para que a gente possa ter vidas mais conscientes. Então, ele traz ali um quadrinho explicando, né, a influência dos hormônios que regulam a nossa vida. E aí traz um pouco da questão da esquizofrenia, da ansiedade, né, da felicidade, quais são os hormônios que vão influenciar aqueles que são em baixa, que estão em alta em cada tipo de doença. Mas aí a gente deixa esse slide para outro momento. Mas é só para a gente entender que todas as nossas ações, todas as nossas falas, todos os nossos sentir influenciam diretamente na produção dos nossos hormônios, nas doenças físicas ou psíquicas que temos e que possamos adquirir. Qualquer atitude mental negativa, como a raiva, a inveja, a insegurança, a baixa autoestima, o complexo de culpa. Inclusive, o complexo de culpa, para uma das visões do Espiritismo, o complexo de culpa é também uma das causas da esquizofrenia. O ressentimento arquivado ou qualquer sentimento de maldade produzirá ordens mentais no cérebro e este obedecerá essas ordens, debilitando ou reduzindo os sistemas de defesa do organismo. Gente, quando a gente está com um pensamento reiterado, a gente fica cansado, vocês já observaram?
a gente se cansa fisicamente. A gente fica sem ar. A gente fica sem dormir. E aí começa a imunidade baixa. E às vezes a gente acha que é só, foi porque eu comi não sei o quê. Foi porque eu fiz não sei o quê. Não, nossos pensamentos produzem. Produzem hormônios, produzem ou deixam de produzir, influenciam diretamente na nossa função orgânica. Daí, a grande importância de conhecer-se a si mesmo. Quem eu sou? Na minha última fala aqui, a gente tratou sobre a cólera. Eu sou uma pessoa colérica? Eu sou uma pessoa colérica? Não tem para onde correr. Começa a prestar atenção no fígado, começa a prestar atenção no rim, começa a prestar atenção nas funções hepáticas, na questão biliar, porque é o que nós estamos produzindo e nós somos os herdeiros de nós mesmos. Não vai ter para onde correr. Toda a consequência será sofrida por nós mesmos. E da educação dos sentimentos, com a finalidade de iluminar a consciência de valores substanciais para a pureza da alma e evolução do espírito. Tudo isso aí é bem introdutório e, na verdade, já é uma reflexão direta com relação à necessidade do perdão. Por quê? O perdão é uma coisa tão... A mediunidade, as pessoas se apegam muito à questão do fenômeno mediúnico, tá? A mediunidade é uma coisa sensacional. E a mediunidade, ela é, inclusive, né, a misericórdia de Deus sobre nós. A partir do momento que Deus nos concede a faculdade da mediunidade, mediunidade não é para ninguém especial. Todos os seres humanos são médiuns porque todos os seres humanos possuem a glândula pineal no seu cérebro. Então, alguns com um nível mais alto, outros com um nível mais baixo. A visão não é assim? Uns enxergam melhor, outros enxergam menos? A audição não é assim? Uns ouvem mais, outros não ouvem menos? A mediunidade é a mesma coisa. A mediunidade está para todo o ser humano, encarnado e desencarnado no planeta Terra. Não é privilégio de ninguém. Alguns vêm com a faculdade com um potencial de faculdade mais desenvolvido, outros vêm no estado ainda mais latente. E a mediunidade é essa misericórdia de Deus. Gente, o que é que a gente faz dentro de uma sala mediúnica? Atendi irmãos que não compreenderam, que desencarnaram, que estão em processo de revolta, na maioria das vezes, querendo se vingar dos seus algozes. Por quê? Porque a morte é uma passagem. Não interrompe, não finaliza. Muitos dos nossos irmãos desencarnam e continuam vivendo do mesmo jeito. Então a raiva, o ódio, o sentimento que está no corpo dele permanece. E, pela misericórdia divina, viemos com essa faculdade para, diante da necessidade do choque anímico, que é, pelo fato do espírito estar tão vinculado ao plano material, ele precisa ter contato com a gente para que a gente possa conversar com ele e explicar que ele desencarnou. E é uma coisa sublime e linda. Por quê? Porque os médiuns de psicofonia, que têm a capacidade de sentir, o perdão é algo indescritível. Quando um irmão revoltado chega em uma reunião mediúnica para promover o perdão, ou para pedir o perdão,
é algo indescritível. Não existe no vocabulário, pelo menos no meu, algo que possa descrever o que é sentido por um médium no momento em que acontece o arrependimento e o perdão. Só para finalizar essa questão que eu estava falando da mediunidade, por que eu trouxe aqui a mediunidade para vocês? Porque a gente já nasce sabendo o quê? Vamos desencarnar, né? A gente não sabe a hora. Mas que a gente sabe que a gente vai desencarnar, isso é uma realidade para todo mundo aqui, ou é novidade para alguém, eu acho que não é novidade para ninguém, né? Então, é interessante, como disse Jesus Cristo, que a gente resolva logo o que a gente tem para resolver, aqui e agora. Porque senão, daqui uns dias, está na fila para o atendimento na mediúnica. E a gente fica aqui trabalhando até não sei que horas, por quê? Porque não tiveram condições de resolver no plano físico. E aí, fila de mediúnica para a gente fazer o atendimento. É ótimo e é maravilhoso. Mas é melhor ainda quando a gente toma consciência de si e promove dentro de nós mesmos essa condição de promover esse perdão em vida. Que seja de nós para conosco, porque às vezes a gente precisa se perdoar. Para com o outro, para com a natureza, para com Deus. Porque às vezes tem gente que acha que Deus não foi justo consigo, né? E aí às vezes a gente precisa também exercitar o perdão com Deus. E então, livro O Consolador, Emmanuel. Em se falando de perdão, poderemos ser esclarecidos quanto à natureza do ódio? O ódio pode traduzir-se nas chamadas aversões instintivas, dentro das quais há muito de animalidade, que cada homem alijará de si, com os valores de autoeducação. Nós vamos conseguir, é uma realidade. Nós vamos extirpar o ódio da gente, mas nós precisamos começar. E não é apontando para o outro e se compreendendo como vítima que isso vai acontecer. É compreendendo a sua responsabilidade para consigo mesmo. A fim de que o seu entendimento seja elevado a uma condição superior. Todavia, na maior parte das vezes, o ódio é o germe do amor que foi sufocado e desvirtuado por um coração sem evangelho. As grandes expressões afetivas, convertidas nas paixões desorientadas, sem compreensão legítima do amor sublime, incendeiam-se no íntimo, por vezes, no instante das tempestades morais da vida, deixando atrás de si as expressões amargas do ódio, como carvões que enegrecem a alma. Só a evangelização do homem espiritual poderá conduzir as criaturas a um plano superior de compreensão, de modo a que jamais as energias afetivas se convertam em forças destruidoras do coração. E aí vocês entendem porque eu falo de saúde do corpo físico, de saúde do corpo do psicológico? Porque os maus sentimentos, assim como os bons, produzem efeitos diretos sobre nós. Espírito, perispírito, corpo físico. E você vê o ódio, né? Na outra vez a gente falou sobre a cólera, nós identificamos outros órgãos do corpo humano. O ódio é o coração. É dor no coração, os cardiologistas, se tiver alguém aqui, né? Já é uma coisa suplantada que não existe a dor no miocárdio, no músculo do coração. Mas quantas vezes a gente sente dor no coração? De onde vem? O que será?
A gente se pergunta porque a gente sabe a resposta. Por que teria Jesus aconselhado perdoar 70 vezes 7? A Terra é um plano de experiências e resgates, por vezes bastante penosos. E aquele que se sinta ofendido por alguém não deve esquecer que ele próprio pode também errar 70 vezes 7. E Jesus bem nos explica que não é para a gente pegar um livrinho e ficar anotando, vou perdoar 1, 2. 70 vezes 7 para Jesus é infinitas vezes. Porque a gente tem que ter sempre a capacidade de se colocar no lugar do outro. Infinitas vezes. Sempre a capacidade de se colocar no lugar do outro. Cada criatura com os sentimentos que lhe caracterizam a vida íntima emite raios específicos e vive na onda espiritual com que se identifica. Quais são as nossas ondas espirituais? É porque a gente não tem a capacidade de ver. Mas entre nós, cada um de nós, a gente tem um corpo eletromagnético aqui de atração, de repulsão, e que ele vibra de acordo com aquilo que nós sentimos, de acordo com aquilo que nós pensamos, e mais, o nosso pensamento produz formas ideoplásticas. Nós ainda estamos em processo inicial, mas não demora muito, essa geração que já está chegando aí, vai ter sim a capacidade de produção. Na verdade, nós já temos, mas é algo que ainda não é tão, digamos assim, acreditado, né? Porque a capacidade de criação do nosso pensamento é a realidade da vida. É a realidade da vida. Nós podemos atrair e criar tudo o que nós queremos, inclusive uma vida com saúde. Por quê? Tendo conhecimento, tendo autoconhecimento, nós sabemos quem nós somos, quais são as energias que nós podemos produzir, quais são as energias que nós reverberamos para o próximo, quais são as energias que nós queremos rechaçar do próximo e rechaçar de nós mesmos, para que a gente possa ter uma vida em plenitude dentro da nossa condição. O capítulo 3 do Evangelho deixa claro, nós estamos em um mundo de expiações. O planeta Terra não é um mundo de felicidade, mas nós podemos construir uma realidade para a gente em um mundo de realidade. Hoje eu perdoo. Eu te perdoo, meu amigo. E mais, que não seja o perdão apenas dos lábios, que seja o perdão do coração. E o Evangelho também nos traz sobre a questão do esquecimento. E às vezes a gente leva um pouco ao pé da letra a questão do esquecimento. E o esquecimento sendo levado ao pé da letra nos trouxe uma doença chamada Alzheimer. Com a nossa incapacidade de perdoar com o coração e com a facilidade de dizer que perdoei com o esquecimento, eu condiciono o meu cérebro ao esquecimento, porque é mais fácil. Mas o rancor ainda está morando no meu coração. Mas eu digo que eu perdoei, porque eu esqueci. E realmente, os dias passam e eu não estou mais me lembrando daquilo. Não quero me lembrar, não quero falar disso. Esse assunto está encerrado para mim. Não quero falar, nem me lembro mais disso. Não quero mais me lembrar disso. E o nosso cérebro ouve e processa. Nós pensamos o esquecimento. Nós criamos o esquecimento dentro do nosso cérebro.
E aí nós adquirimos a nossa doença chamada Alzheimer, que é uma doença na nossa sociedade hoje. Essa explicação foi dada por Divaldo, viu, gente? É uma doença muito comum na nossa sociedade e que decorre também da ausência do perdão. Porque o perdão, não dado pelos lábios, mas dado pelo coração, gera também o esquecimento. Mas há uma ordem. Primeiro, se perdoa com o coração. E depois, isso vai sendo esquecido. E não, eu esqueço primeiro e carrego a mágoa para o resto da vida dentro do meu coração. Isso não é perdão. É o perdão dos lábios, que é aquele que nos é colocado no Evangelho segundo o Espiritismo, que é aquele que não deve ser cultivado por nós. O perdão que deve ser cultivado por nós é o perdão do coração. E então, Jesus, que é o nosso mestre maior, sempre, em todos os seus ensinamentos, refletia sobre o perdão, se ele existiu ou se ele deixou de existir. Não há meio termo entre perdoar ou não perdoar. Ou se perdoa ou não se perdoa. O meio termo que a gente tem inventado é o tal do esquecimento. E que nós já estamos pagando a conta por isso. Portanto, a sugestão que a gente deixa para a noite de hoje, deixa eu ver se tem mais algum, não é o último, é que passemos a exercitar. Quem não exercitava, que passe a exercitar a partir de hoje a capacidade de perdoar. Porque isso traz um benefício enorme para as nossas vidas. E isso constrói o nosso futuro. Para onde eu vou quando eu desencarnar? Pergunte à sua consciência que ela vai responder. Não há dificuldade em saber para onde nós vamos quando nós desencarnamos. Se a gente promove o autoconhecimento, a gente sabe para onde vai. Eu perdoo? Eu perdoo pelos lábios ou eu perdoo pelo coração? Eu sei para onde eu vou. Eu vou para a fila da mediúnica do Pititinga? Ou eu vou tentar ajudar, ou eu vou ter condições para ajudar aqueles irmãos que precisam ser levados para a fila da mediúnica do Pititinga? Do fundo do meu coração, espero que sejamos todos trabalhadores nessa seara do Cristo. Muito obrigada, tenham todos uma boa noite. Nós agradecemos a nossa companheira Amanda, né, por essa palestra tão importante, né, para todos nós, né, esse tema de grande significação para nossas vidas, né, para nossa felicidade, que é o perdão, né? A gente sabe que não é fácil por conta do nosso orgulho, que é muito presente em nós. Se não fosse o orgulho, seria fácil perdoar, né? Nós temos grandes exemplos na vida, né? Pessoas que foram agredidas, né? Ofendidas terrivelmente, mas que perdoaram. Porque já trabalharam a questão da humildade, né? E cabe a todos nós, né, trabalharmos esse sentimento importantíssimo, chamado humildade, para que nós consigamos nos libertar do orgulho, que é um vício moral que já nos acompanha, gente, há milhões de anos, mas que infelizmente ainda está muito presente, né, em todos nós, e é o grande causador das guerras, o orgulho, né? Quando eu falo guerra, não me refiro só a uma guerra entre as nações, mas a guerra até dentro de casa, do lar. Né? Orgulho. Então, se nós trabalharmos, né, o orgulho, buscarmos enfatizar mais a humildade, como nossa irmã Amanda acabou de colocar, né, nós vamos conseguir, né, perdoar, vamos conseguir, né, que nossas glândulas produzam, né, hormônios, né, salutares, vão nos trazer saúde, paz.
e felicidade, né? A gente sabe, hoje está provado, né, que os nossos pensamentos, né, atingem as nossas células. Todas as nossas células são atingidas pelos pensamentos. Os pensamentos negativos, de ódio, vingança, causa doença. Isso é inquestionável isso aí. Causa doença. Então vamos, né, trabalhar os nossos pensamentos, como nesse próprio livro aí de alguém chama de Jason, outros chamam de Jason. Não tem uma definição concreta, né? Esse livro dele é Educação dos Sentimentos. É um livro maravilhoso, gente. Quem puder adquirir, né? Adquire esse livro, Educação dos Sentimentos. Né? Ele fala, né, conta a história, né, já falamos aqui. Então vamos pensar com bondade, vamos olhar com bondade, vamos falar com bondade e vamos agir com bondade. É o caminho, né, para a nossa felicidade. Amanda, muito obrigado, minha irmã, gratidão da nossa casa e todos nós, os futuros ouvintes da sua palestra, pela mensagem edificante que você nos trouxe na noite de hoje. Então, pronto, então, vamos agora ao nosso trabalho de paz. Depois iremos fazer a nossa frutoterapia. E eu peço à irmã Amanda fazer a prece de agradecimento a Jesus e aos irmãos passistas que tomem suas posições para o passe coletivo. Deus de infinita misericórdia e bondade, aqui estamos, Pai, aqueles que te suplicaram por essa chance, por essa oportunidade. Aqueles, Pai, que à margem da estrada pedia àqueles que passavam junto ao nosso irmão modelo e guia Jesus Cristo, para que o Senhor tivesse piedade de nós, para que nos desse mais uma chance, porque dessa vez não iríamos falhar. Aqui estamos, Pai, com humildade, reconhecendo ainda as nossas falhas, mas já com a capacidade de compreensão, Pai, de que estamos caminhando pelo caminho do bem. Estamos tentando trilhar o caminho do bem. Estamos tentando seguir o nosso irmão tão benevolente, tão indulgente, Jesus Cristo. Pai, nós te louvamos. Nós te louvamos, Deus maravilhoso, por ter nos concedido a possibilidade de viver em um planeta com tanta beleza, com tanta capacidade de evolução. Obrigada, Pai, por essa oportunidade. Obrigada pela oportunidade de acolhimento nesta casa em que viemos para ouvir sobre aquele que é o Consolador prometido, aquele que vem abrandar as nossas dores, que ainda são tão latentes em nossos corações e em nossas consciências. Obrigada por esse acolhimento. Obrigada, Senhor Jesus Cristo, por nos fazer companhia nessa caminhada. Que o Senhor possa abrandar os nossos sofrimentos e que possamos ter consciência de que eles ainda são necessários para a nossa caminhada progressiva. Porque é na dor, Pai, que aprendemos a louvar-te cada vez mais. Muito obrigada por esta oportunidade. Muito obrigada por este momento de brandura em nossos corações. Muito obrigada pela tua misericórdia e por esse bálsamo que derrama sobre nós. Tenhamos todos uma boa noite.
voltemos todos em paz para as nossas casas, levando para os nossos lares essa misericórdia que seja reverberada por todos os lugares que passemos, por todos aqueles com quem mantenhamos contato. Paz e bem para o coração de cada um que aqui está. Muito obrigada. Só um instante, seu Edson. Acho que o pessoal já acabou. Rapidinho, gente. Nós não somos os vendilhões do mercado, mas a casa ela precisa de doação, né? Porque é da doação, é do bazar, é de várias formas que a gente consegue arrecadar verbas para que a gente possa prestar o serviço a toda a sociedade, não só de Santo Antônio, mas de toda a região. Então eu queria dizer a vocês, estão vendo esse vestido meu? Estão vendo esse vestido meu? É do Bazar do Centro. Então, fiquem à vontade para visitar. Tá vendo? Então, às vezes a gente não tem possibilidade de promover a ajuda de determinada forma. Quem puder passar no bazar para comprar, porque é uma fonte de renda muito importante para o centro. E assim, a gente ajuda também o nosso planeta com essa reciclagem de roupa, né? Com essa troca que hoje está sendo um pensamento, né, vanguardista e que a gente já está vivendo. Então, assim, passem no bazar. Vale a pena, viu? Agora passem com um pouquinho de tempo, que tem um monte de coisa lá. Na cantina também. Tenham todos uma boa noite. Muito obrigada.